Pintou, para aqui, tentou, é gol! Como o Flamengo pode fazer para garantir o resultado que lhe é conveniente na partida contra o Fluminense neste domingo, na grande final do Campeonato Carioca? Bom, convidamos o companheiro Falso 9 Vitão. Aliás, inscreva-se no canal Falso 9, o arroba dele está aqui na descrição desse vídeo. Ele vai explicar absolutamente tudo para você neste vídeo. Vamos conferir agora. Grande amigo Berna, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Deixa o like no vídeo do Bernardo para ele me convidar mais vezes, tá? Então vamos falar sobre o grande trunfo que o Fernando Diniz tem e tem tentado fazer valer diante do Flamengo, que precisa mais se proteger do que criar. Afinal de contas, tem o placar de 2-0 no marcador e uma derrota simples lhe garante o título carioca, depois de um ano tendo perdido para o mesmo rival. Então vamos mostrar aqui detalhes das últimas partidas do Fluminense para que a gente possa entender o que tem de específico nesse encaixe com o Flamengo e qual a arma que o Vitor Pereira tem para poder superar. Então, se a gente for olhar os dois jogos, né, são equipes que já jogaram duas vezes no intervalo de tempo curto. O jogo da esquerda é o primeiro, né, e no primeiro jogo, isso aqui é um gráfico de posse de bola, tá? Então ele mostra no eixo de baixo o tempo do jogo, né, de 1 a 15 minutos, 16 a 30, 31 até o fim do primeiro tempo, do início do segundo até de 60, e assim vai. E no eixo de cima, o percentual de posse de bola, tá? Então no jogo 1, se você for analisar, o início da partida do Flamengo, ele teve uma boa posse de bola, né, de 42%. O Fluminense sempre vai ter mais posse de bola no geral contra qualquer time, basicamente, embora no último jogo, no jogo 2, o Flamengo tenha disputado na reta final. E esses 32% depois que caiu, foram revertidos só já no último terço do jogo. Né? Quer dizer, na última parte do jogo, que foi uma parte de 15 minutos. O que a gente pode concluir aqui? Né? Nos dois jogos, o Flamengo entrou com a mesma, basicamente, mesmo estilo de formação. Uma formação basicamente de jogo muita pressão, né? Na bola, muita pressão ao adversário. No jogo 2, ele inicia o jogo com uma posse de bola bem baixa, naquele primeiro período antes da parada técnica, e já depois da parada técnica, passa a ter superioridade na posse de bola, ainda no primeiro tempo, antes dos Coringas entrarem. Isso quebra um mito, né? Que é o mito daquela história de que o Flamengo foi inferior no primeiro tempo inteiro. Não, ele foi inferior até em posse de bola, até a parada técnica. Depois da parada técnica, isso mudou quando o Vitor Pereira instruiu o time a parar de acelerar todas as jogadas. Bem, o que a gente pode dizer com relação a isso? O plano de jogo foi muito parecido nos dois jogos, mas a performance no segundo jogo caiu. E por que caiu? Né? Porque caiu. A gente já sabe do primeiro para o segundo, porque o que mudou, o plano de jogo mudou um pouco, guardou-se mais jogadores para a segunda etapa para conseguir reter mais bola no segundo tempo. Mas por que no começo do jogo, com o mesmo plano de jogo nos dois, o Flamengo teve uma performance pior no segundo? Porque o Fluminense começou a utilizar um expediente que ele não gosta muito, que é a bola longa, tá? E sobre a bola longa e a organização do Fluminense nos jogos contra o Flamengo, é incrível como o Vitor Pereira deixa o Fernando Diniz desconfortável. O Fernando Diniz tem um estilo muito próprio de jogadores agrupados. E a gente pode ver aqui no campinho de cima o posicionamento médio dos jogadores do Fluminense contra o Sporting Cristal, no jogo da Libertadores da última quarta-feira. Embaixo, o posicionamento médio do jogo contra o Flamengo. Vejam como o Fluminense aparece muito mais espalhado em campo nos jogos contra o Flamengo, né? Por que isso acontece? Isso acontece porque o Flamengo acaba marcando com muita pressão, muita energia, e o Fluminense precisa abrir o máximo de linha de passe possível, por isso acaba tendo que abrir os pontas, um de cada lado, e tentar
forçar mais bolas longas. E aí entra a grande arma do Fernando Diniz, que é o Arias, né? O John Arias, ele é o jogador mais acionado do Fluminense e ele é o jogador mais acionado do Campeonato Carioca, tá? E aqui eu mostro para vocês como os jogadores, a maioria das bolas que ele recebe, aqui a gente tem os links aqui de passe para terço final, tá? São dos zagueiros, ou do lateral, ou do André, tá? E aqui em cima, as bolas longas, que também vêm dos zagueiros ou do André, né? A maioria das bolas. Então, ele é o maior recebedor de bolas longas, assim como ele é o maior recebedor de passes que alcançam o terço final do campo, aquela parte próxima à grande área ou até dentro da grande área. É a válvula de escape do Fluminense. Vejam aqui, nos jogos contra o Flamengo, nos 2 jogos contra o Flamengo, a frequência de ataques do Fluminense, né? Em cima aqui, 12 vezes atacando pelo lado direito, 4 vezes atacando por dentro, 5 vezes atacando pela esquerda, e no primeiro jogo, mais ainda, né? 2 vezes só pelo lado esquerdo, 6 vezes por dentro e 12 vezes pelo lado direito, né? O Arias, ele é praticamente a única jogada que o Fluminense tem tentado contra o Flamengo, né? Em quantidade, às vezes que é utilizado, somam muito mais do que a soma dos outros 2 corredores do campo. O Arias é o jogador que mais cruza bolas no Campeonato Carioca. Ele é o jogador que mais dribla no Campeonato Carioca, seguido pelo Keno, né, que é o ponta do outro lado. Só que tem um ponta com menos vigor físico, um cara que tem sido muito menos acionado do que o Arias. O jogador que mais tocou na bola dentro da área foi o Lelê. Mas logo após o Lelê, foi o John Arias, mais até do que o Pedro Raul, mais do que o Tiquinho Soares, mais do que o próprio Cano, que joga no mesmo time. O Arias é, muitas vezes, o cara mais avançado do time, ou pelo menos o cara mais participativo avançado do time. Né? O Cano é um cara mais ali de finalização, de último toque. E aí, como que o Flamengo pode reagir a isso, né? Nos últimos jogos, sem o Felipe Luiz iniciar, a simples presença do Arias, e o Fluminense deixou essa amplitude na última linha acontecer muitas vezes, o que não é uma característica dos trabalhos do Fernando Diniz, mas como eu mostrei para vocês lá num dos primeiros slides, ele se vê obrigado a mudar para enfrentar o Flamengo. Então, esse tipo de lance tem prendido 2 jogadores do Flamengo, né? O Ayrton Lucas acaba se vendo obrigado a fazer esse tipo de perseguição e o Léo Pereira acaba dividindo referência, né? Ele acaba ficando preocupado também com áreas para trabalhar basicamente uma sobra desse jogador, né? E aí entra a solução. Quem pode resolver? Não é o Chapolin Colorado, né? É o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, diferentemente do Léo Pereira, que você já veio uma linha de 4, e essa linha de 4 não apareceu porque mudou alguma coisa na regra de ação do time, mas apareceu porque o Felipe Luiz ele tem uma condição, por ser lateral de origem, por saber a hora de saltar a pressão, a hora de fazer a compensação, a hora de fazer o que a gente chama de balanço defensivo, que é ocupar a casinha do cara do lado, ele tem isso muito melhor maduro na cabeça dele do que o Léo Pereira, que é um ótimo zagueiro, mas que é um zagueiro. É um cara mais pesado, um cara mais de embate físico, embora seja até um cara rápido. Mas ele não tem esse cacuete, ele não tem essa capacidade de saltar para o corredor lateral para fazer esses combates. Enquanto o Felipe Luiz tem. E o fato dele possuir faz com que o Ayrton Lucas consiga avançar, preocupar o próprio Arias nas suas costas e também
e especialmente deixar o time mais com mais terreno, né? Melhor territorialmente. Ainda que ocorra esse tipo de situação, com o encaixe do Ayrton no Arias e o Felipe Luiz na sobra e não o Léo Pereira, o Felipe Luiz vai ter muito mais mobilidade, leitura e capacidade e experiência de marcar nesse setor do campo. Então a capacidade dele vencer esse duelo direto é até superior à do Léo Pereira nesse contexto, porque ele é um ótimo marcador, tá? E ele é um ótimo marcador no corredor lateral, tá bom? Então, é por aí. O Fluminense tem uma arma muito clara que ele tem tentado fazer valer ao longo de toda a competição. Nos jogos contra o Flamengo, ele tem utilizado do expediente da bola longa, que é muito. E bola longa no Arias, e o Flamengo tem sofrido com isso, mas pode deixar de sofrer com o Felipe Luiz em campo. Preocupa o fato de saber que o Felipe Luiz jogou quase o jogo inteiro diante do Alcas, mas é sim jogo para que ele possa pelo menos iniciar em campo, tranquilizar o jogo, quem sabe criar uma vantagem ainda maior no placar, antes de sair para descansar, para ser preservado, porque realmente importa ao longo do ano. Tá bom? Valeu, Berna. Um abraço.